Dalcroze em português. Série de leituras de textos originais de Dalcroze traduzidos e publicados no Brasil. 11º capítulo. Deveres e conhecimentos do professor de rítmica. Texto publicado em 1922. Narração: José Rafael Madureira. Produção: Canal Hope Musical. A questão deve ser apresentada com clareza. O que devemos exigir de alguém que aspira ao título de professor de rítmica para estarmos seguros de que ele representará com dignidade as nossas ideias? Primeiro, o detentor do certificado deverá possuir um senso rítmico, um senso de dinâmica e uma ciência métrica que lhe possibilite ensinar aos alunos somente exercícios que ele seja capaz de executar com facilidade. O que pensar de um professor de rítmica que não é capaz, ex abrupto, de marchar no tempo, de dissociar movimentos, de realizar polirritmias, de dobrar ou triplicar as durações em andamento rápido ou lento, de possuir uma independência absoluta de braços e pernas, de modo que possa submeter-se sem esforço nem hesitação às nuances de dinâmica e agógica? Número 2. O detentor do certificado de ritmicista deverá possuir a arte de entrar em comunicação direta com os alunos a que ele se dedica a instruir. É notório que ele seja capaz de penetrar a fundo na temática a qual ele se dedica, a ponto de esquecer-se de si mesmo no momento em que instrui os demais. Todas as suas preocupações e interesses deverão se concentrar em comunicar aos demais, com fervor e amor, os seus conhecimentos. Ele deverá ser capaz de observar, julgar e pontuar as imperfeições corporais e intelectuais dos alunos e corrigi-las. Ele deverá ser capaz de variar as maneiras de ensinar um conteúdo, como também de construir um plano de ensino bem equilibrado, mas adaptável aos momentâneos estados de espírito dos alunos. Ele deverá ser disciplinado de um modo muito espontâneo. Ele deverá ser capaz de perceber quando um exercício se tornou cansativo ou monótono. Ele deverá proferir os comandos e explicações com uma vocalidade sonora e de um modo preciso. Ele deverá ter imaginação para despertar o interesse que se dissipa, de acalmar a excitação dos alunos e estimular as energias. Ele deverá impregnar o seu ensino com a sua própria vitalidade, de modo a suscitar nos alunos um instinto de vida. Número 3. Ele deverá ter estudado profundamente as regras que asseguram a simplicidade e a clareza do jogo musical de improvisação ao piano. No momento em que ele estabeleça como meta se tornar um representante das teorias pedagógicas de nosso método, no momento em que ele consinta aceitar a nossa concepção de uma rítmica corporal fundamentada sobre uma rítmica musical e acompanhada por uma música racional, ou seja, que satisfaça as leis tradicionais que regem a eufonia, a melodia, a harmonia e o contraponto, ele deverá possuir uma musicalidade suficiente, natural ou adquirida, para que fique despreocupado, durante o ensino da rítmica, em relação aos meios técnicos de improvisação ao piano. Sua música poderá ser singela, mas sua atenção não será interrompida nem por um segundo durante a exuberante lição, em benefício de uma justa harmonização. Isso deverá se tornar natural e instintivo, de modo que toda a atenção do professor fique reservada à observação do desenvolvimento e das conquistas dos alunos, ao controle de suas falhas e a indicar de imediato o modo de corrigi-las. Uma boa improvisação depende de um conhecimento prático dos acordes, o que só pode ser assegurado através do estudo do solfejo. Isso explica o lugar considerável que o solfejo ocupa no programa de ensino de nossos estudos profissionais. A análise e o reconhecimento das sonoridades constituem uma preparação indispensável aos estudos de harmonia. Em suma, aquele que possuir o certificado de professor de rítmica deverá se tornar, graças a uma quantidade suficiente de estudos, um mestre de sua própria improvisação pianística, assim como um mestre de realizações rítmicas. Os alunos, em nenhum momento, deverão perceber no professor uma persistência nos erros de métrica ou de rítmica, ou em dissonâncias musicais indesejáveis. O conjunto das qualidades requeridas para a obtenção do certificado constitui, evidentemente, uma bagagem considerável de conhecimentos técnicos e de instintos naturais ou treinados,
Mas não podemos nos esquecer que, desprovido desse conjunto de qualidades e conhecimentos, o professor de rítmica não será completo e, por outro lado, ao empreender os estudos preparatórios, o candidato sabe perfeitamente, pelo menos a partir do segundo ano de estudos, que esse conjunto é indispensável. Ele será instruído por professores certificados ou diplomados, sendo desnecessário julgá-los ou discutir os seus méritos. Seu ideal consiste em evitar as falhas que ele reprova em alguns professores e exigir de si mesmo aquilo que ele exige dos demais. Se ele for capaz de equilibrar suas faculdades de modo a dominar a situação e se tornar o profissional sonhado, um multiespecialista em música, rítmica e plasticidade, sua posição na sociedade se encontrará mais elevada do que os musicistas ou especialistas em plasticidade corporal. Todavia, não podemos nos esquecer de que a situação social e moral de um professor de rítmica é superior à de muitos professores de instrumento ou de ginástica. Se o candidato não for capaz de obter o certificado de rítmica, não há nada que o impeça de se lançar em uma carreira como professor de piano, de teoria musical ou de ginástica estética. Tudo aquilo que ele aprendeu com os seus professores lhe servirá nessa nova carreira. O diploma, em si mesmo, oferece-lhe o direito de afirmar-se publicamente como representante do nosso método integral, enquanto o certificado lhe autoriza a ministrar cursos sob a chancela de Jacques Dalcroze. Nada impede um professor do ensino básico, em suas turmas de cego ou de crianças anormais, ou em suas aulas de instrumento, de utilizar os conhecimentos que ele adquiriu conosco. Contudo, é bastante natural que uma banca composta por professores credenciados junto ao Instituto de Genebra conceda o direito de representar o nosso método somente a indivíduos que tiverem estudado durante o tempo necessário para possuir um conjunto suficiente de qualidades e para que possam se considerar publicamente como verdadeiros representantes das ideias do criador da rítmica. Quanto ao diploma, não podemos nos esquecer de que ele garante ao seu portador o direito de ensinar aos profissionais da música conhecimentos de rítmica, solfejo, harmonia e improvisação. Na realidade, esse diploma só poderá ser concedido a personalidades muito completas, seja do ponto de vista da arte musical ou da plasticidade corporal, assim como ensinar sem qualquer hesitação todos os ramos de nosso método, sem excluir nenhum. Em minha opinião, um instrumentista virtuoso, que de certo modo não é um especialista em plasticidade, não terá condição de obter esse diploma. Sua obtenção requer um conjunto de conhecimentos que são extremamente difíceis de conquistar, do mesmo modo que os diplomas em outras áreas. Por enquanto, vamos nos ater às exigências do presente momento, já demasiado comprometido por tantas adaptações, falsificações e relativa ignorância. E se nós estamos convencidos da utilidade de nossas pesquisas, muito bem alicerçadas sobre as nossas experiências e da nobreza de nossos desejos, não hesitemos em abandonar, no momento dos exames, nossa própria personalidade, de um modo a pensar unicamente no método. Estimamos que 7/8 das reprovações nos exames se deve a um tempo de estudos insuficiente. A banca percebe muito rapidamente que as qualidades deste ou daquele candidato irão lhe assegurar em um momento futuro a conquista do diploma. Todavia, a banca entende que é seu dever estabelecer as condições de duração dos estudos necessários à obtenção do direito de ensinar. Recusar o certificado a um candidato não significa que a banca considerou que ele jamais será capaz de ensinar o nosso método. A reprovação indica simplesmente, em muitos casos, que esse candidato, apesar de todas as suas qualidades de temperamento, ciência e boa vontade, precisa ainda de um certo tempo de estudo para reunir as condições necessárias para ensinar o nosso método sem dificuldade, sem fadiga e com total liberdade física, moral, muscular e pedagógica. Sem dúvida, para aqueles que não conseguiram concretizar de imediato o seu sonho, para aqueles que foram reprovados em um primeiro exame, haverá um momento muito doloroso a ser enfrentado. Opera-se uma ruptura entre o passado e o futuro, entre a esperança e a realização. Uma ruptura que poderia ser prevista, embora o otimismo característico da juventude não permita crer que isso seja possível. E esse é o motivo de tantas lágrimas, e todos os sonhos caem por terra, e todas as esperanças são dilapidadas. Acreditamos que tudo acabou,
Passamos a olhar o futuro com desconfiança. Cogitamos abandonar essa carreira. Entregamos os pontos. Choramos e gritamos. Ou então, destituídos de força para gritar, choramos em silêncio. Sobre isso, eu sei muitas coisas, pois vivenciei muitos fracassos. Recebi muitos golpes. Sofri com o choque de tantas traições. E a vida, durante muito tempo, não foi nada além de uma série de derrotas. Enfim, para dizer a verdade, eu lhes afirmo o seguinte: não carrego comigo nenhuma lembrança amarga de minhas derrotas, pois eu sei que elas foram muito benéficas. A vida é um campo de batalha. É impossível permanecer vitorioso em todas as ocasiões. É preciso confiar no amanhã, que para alguns é muito breve, e para outros, bastante tardio. No entanto, o amanhã sempre chega no momento determinado pela nossa vontade, pelo nosso poder e pelo nosso destino. O amanhã é sempre um triunfo para quem se mantém constante em suas ideias e firme ao tentar executá-las. Há médicos muito famosos que foram reprovados em inúmeros exames, que trabalharam durante 8 ou 10 anos com um determinado especialista em doenças da laringe, absolutamente reconhecido, e que só conquistaram o diploma aos 32 anos de idade, e depois puderam presenciar pacientes de todas as partes do mundo correrem para a sua clínica. Em nossa área específica, quantos professores de grande apreço de nosso método foram reprovados 1 ou 2 vezes nos exames do certificado ou do diploma? Nós nunca vimos esses obstinados professores se arrependerem por serem obrigados a continuar um estudo que eles imaginavam já ter sido finalizado. Ao contrário, eles glorificaram a banca que os obrigou a complementar os seus estudos, a amadurecer, a adquirir a liberdade de corpo e de espírito imprescindível a todo ritmicista. O importante é conservar no pensamento e no coração um ideal muito elevado, e que estejamos dispostos a enfrentar todos os sacrifícios de tempo e de energia para alcançá-lo. Para que as nossas ideias sejam bem-sucedidas, é preciso que os representantes designados de nosso método sejam professores completos e que carreguem, sem hesitar, a dupla bandeira da música sã e da rítmica livre. Todos aqueles que penetraram o cerne de nossas ideias, esperanças e desejos deverão ficar contentes por exigirmos que o seu ideal seja posicionado em um patamar tão elevado e os degraus que conduzem a um desígnio absoluto sejam tão difíceis de transpor. Em muitas cidades, a rítmica encontra-se comprometida por conta de professores medíocres que se servem dela unicamente como meio de subsistência. É importante que somente sejam autorizados a ensinar os nossos princípios aqueles que os compreenderam profundamente. O dever dos professores de rítmica não se restringe a ensinar exercícios, mas persuadir as pessoas de sua utilidade. A humanidade fica satisfeita em respeitar os métodos antigos, sobretudo porque se mostra excessivamente preguiçosa para aceitar que os seus hábitos sejam modificados. Porém, todos aqueles que não hesitaram em romper com certas tradições para abraçar a causa de um ensino mais vivaz, todos aqueles que compreenderam que os movimentos do espírito não devem ser comprometidos por resistências corporais e intelectuais incorrigíveis, todos eles, eu lhes digo, sentirão que um trabalho pessoal intenso é fundamental para que se tornem, além de disseminadores de novas ideias, colaboradores de uma obra comum que será benéfica para as futuras gerações. E para que isso aconteça, muitos sacrifícios serão necessários. Todavia, a vontade é capaz de sobrepujar qualquer obstáculo se for capaz de atravessar o tempo. O sucesso é garantido a todos aqueles que souberem perseverar em seu aprimoramento pessoal.